Resistir a um possível golpe e que, se isso ocorresse, os trabalhadores que quisessem teriam armas à disposição. Bom, o golpe veio e eu estou esperando as armas até hoje. Né? O aparelho militar do partido era um segredo. Não era para traçar uma política militar, não. Era para traçar, para ter um núcleo que decidisse no momento de um golpe, empolgar o poder e passar para as forças de esquerda, né? Era uma visão putschista. Puxista, no plano, e voluntarista, né? À medida que transcorriam os dias, a polarização e a radicalização das forças alinhadas em apoio ao governo do presidente João Goulart e os conservadores e reacionários que a ele se opunham se tornavam mais intensas. No mês de março, essa radicalização chegaria ao confronto. No dia 13 de março, o presidente João Goulart convocou um comício na praça ao lado da Estação Ferroviária Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Compareceram dezenas de organizações de trabalhadores e de outros setores populares, num total de 170 mil pessoas. O discurso do presidente Goulart reafirmava seu programa de governo, seu plano trienal e as reformas de base. A classe trabalhadora de todas as categorias profissionais estava no comício e dando apoio ao comício. Toda a estrutura de organização da sociedade, desde a sociedade de amigos do meu bairro até o Sindicato de Metalurgia São Bernardo, estava dando apoio absoluto à realização do comício do Rio. O comício da Central, ele tinha duas missões aí. Uma delas é fazer a propaganda, né? Fazer a discussão das reformas de base. Por outro lado, era também uma forma do Jango de criar clima político para não chegar ao golpe. Eu acho que no discurso da Central do Brasil, nós também já estávamos derrotados, que foi uma grande mobilização, mas ali as coisas já estavam muito asseguradas pela direita. No dia 19 de março, foi a vez da direita ocupar as ruas de São Paulo, com a famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Esta mobilização, fundamentalmente de mulheres da mais alta elite, foi preparada com bastante antecedência, com a campanha do Rosário, levada a cabo pelo pároco de Hollywood, o reverendo Peyton, contratado diretamente pelo governo dos Estados Unidos e seus órgãos de inteligência. Aqui, o santo reverendo juntou-se ao deputado monarquista Cunha Bueno e à dona Leonor Mendes de Barros, esposa do governador de São Paulo, e com o apoio da Liga das Senhoras Católicas, da organização Tradição, Família e Propriedade, dos integralistas, além dos préstimos de grupos paramilitares, como o Comando de Caça aos Comunistas e o Movimento Anticomunistas, lotaram as ruas da cidade. As piedosas damas cívicas vestiam-se de preto e levavam nas mãos terços e rosários. Levavam suas filhas, noras e sobrinhas. Arrebanharam suas empregadas domésticas e afilhadas. Do cortejo participaram também parcelas dos setores médios urbanos e as grandes empresas se organizaram para levar seus trabalhadores. Entre outros oradores, destacaram-se o governador do Rio, Carlos Lacerda, e o dirigente integralista Plínio Salgado. Era uma marcha tenebrosa. Era realmente assustador aquilo. Tinha bastante gente. São Paulo tinha se mobilizado para o golpe. O golpe já estava trabalhando. Dali eu achei que ia ter golpe. Eu fiquei muito chocado, porque o secretário do Partido Municipal comentou a marcha dizendo que era boa, porque o importante era ter mobilização nas praças. Ficou bastante claro que a posição do partido em São Paulo era uma posição totalmente iludida. Os marinheiros tradicionalmente sofriam uma condição de opressão, de humilhação por parte dos
dos oficiais e resolveram criar uma associação para a defesa dos seus interesses. Em 25 de março, eles fizeram uma grande mobilização dos sindicatos metalúrgicos do Rio de Janeiro, reuniram, segundo a época, de 3.000 a 7.000 marinheiros e suboficiais, e o ministro da Marinha resolveu prender as lideranças e designou a unidade dos fuzileiros navais, comandado por Aragão, para fazer as prisões. No entanto, quando o Aragão chegou no sindicato, diante da grande mobilização, do entusiasmo dos manifestantes, ele resolveu praticamente aderir ao movimento. Isso criou uma crise institucional dentro do governo, porque o ministro da Marinha se considerou desprestigiado, o que achava que a hierarquia estava sendo torpedeada e prejudicada. E, desse modo, os marinheiros ficaram, as lideranças e todo o movimento, eles tomaram o sindicato, ocuparam o sindicato. No final, foi trocado o ministro, foi demitido o ministro da Marinha, e o novo ministro resolveu negociar com os revoltosos, acabando dando anistia também. No dia 30 de março, sargentos e soldados organizam um almoço no Automóvel Clube do Rio de Janeiro para manifestar seu apoio ao presidente João Goulart. Durante o encontro, o presidente discursa reafirmando sua decisão de levar a cabo as reformas de base e alerta aos presentes para o perigo de um golpe de Estado. De março de 1964. Alta noite, tropas do Exército, comandadas pelo general Olímpio Mourão Filho, se deslocam de Minas em direção ao Rio. Não se trata de mais uma conspiração, é o golpe. A disputa entre um programa de desenvolvimento nacional baseado na distribuição de renda e em uma independência do país com relação à política internacional e um programa baseado numa concentração de renda, na perda de direitos dos trabalhadores e no arroxo salarial, subordinado aos interesses dos Estados Unidos e do grande capital internacional, chega ao fim. No dia seguinte, 1º de abril, ao saber da movimentação militar, Jango avaliou a situação junto aos seus ministros. O presidente e os militares que o apoiavam interpretaram a atitude de Mourão como uma simples rebelião que se esgotaria por si mesma, assim que faltassem suprimentos e apoio logístico. Irritado, mas sem se desesperar, Goulart acreditou que muito rapidamente arrasaria com Magalhães Pinto. Mas Santiago Dantas alertou o presidente: não devemos nos deixar perturbar pelas emoções. É hora de manter a cabeça fria. Não é improvável que este movimento em Minas Gerais venha a ser apoiado pelo Departamento de Estado. Não é impossível que ele não tenha se deflagrado com o conhecimento e a concordância do Departamento de Estado. Na verdade, do gabinete presidencial, Dantas telefonara para Afonso Arinos, auxiliar administrativo de Magalhães Pinto. Dele ouviu que o governo norte-americano apoiava a sublevação e que não apenas reconheceria o estado de beligerância de Minas Gerais, com apoio diplomático, como também interviria militarmente no país, se fosse preciso. Dantas ainda comunicou ao presidente que navios militares norte-americanos se dirigiam para a costa do Espírito Santo. Certamente, essas afirmações pesaram sobre a decisão de Goulart de não resistir. No dia 1º de abril, eu estava no centro da cidade e eu estava descendo a escadaria que vai da rua Líbero Badaró para o Anhangabaú, e quando começou a haver uma gritaria ali. Uma gritaria, ganhou, ganhou. Outras falavam, é o golpe, teve uma gritaria, não teve briga. Não é? Mas eu me lembro de muita gente que correu para a rua 7 de abril.
Depois eu fiquei sabendo que ali era para guardar a telefônica. A Companhia Telefônica Brasileira ficava lá. Eu me lembro todo mundo escutando rádio e o Lacerda xingando o Almirante Aragão. Almirante Aragão! Almirante Aragão! Assassino monstruoso! Incestuoso miserável! Não te aproximes, porque eu te mato com meu revólver, canalha! E o Almirante Aragão estava ali na Baía de Guanabara fazendo manobra. E o que a gente sabe é que vários marinheiros estavam em terra, na frente dos Correios, na frente da Telefônica, né? E eles foram presos. O golpe me afetou muito, tanto a nível do colégio, que tivemos vários companheiros. Lá tinha a União dos Estudantes de Osasco, a UEO, e os companheiros foram presos, né? A diretoria quase toda, aquele movimento secundarista aqui em Osasco era forte. E o sindicato sofreu intervenção, portanto eu assisti a isso aí também, e vários companheiros das fábricas foram presos. Entendi muito bem o significado que aquilo era contra nós. Eu tinha começado a trabalhar na Scania. Eu trabalhava das 10 às 6 da manhã. Nós estávamos convencidos que o golpe vinha e a gente tinha pecado o seguinte: nós vamos ocupar os transmissores de ondas curtas que tem a comunicação entre as empresas. E aí nós combinamos dentro de cada uma das empresas, nós te pegamos os transmissores, vamos botar isso aqui e ocupamos a fábrica. Quando foi mais ou menos a 1h da manhã, chegou o guarda da Scania, da portaria, que era companheiro do partido, desceu correndo na minha sessão e dizia: olha, se manda você, tínhamos mais uns 2 ou 3 companheiros do partido, se mandam daqui que a polícia está aí na porta para prender vocês. Nós tínhamos esquema montado, saímos pelo fundo, viemos direto na sede do sindicato. Quando nós chegamos, não tinha uma janela no lugar, eles tinham estourado as portas, jogado a janela, todos os nossos arquivos estavam jogados no chão e uma parte pegando fogo lá de fora. Tentamos entrar em contato com o resto da diretoria do sindicato e com a direção do partido, não conseguimos. Eu mais um companheiro saímos e fomos procurando outros companheiros de outros sindicatos. Passei na minha casa, tirei a meu filho e a minha mulher lá de dentro, fui para a casa do meu irmão, morava no outro bairro, e quando foi lá pelo dia 2, aí a minha casa foi invadida pela polícia, me procurando. O Recife foi brutal, porque a repressão no Recife foi violenta, não foi como no Sul. Isso a gente tem certeza hoje. Nós íamos para o Palácio do Governo e assistíamos, enquanto íamos para o Palácio do Governo, todo o palácio sendo cercado por tropas, enfim, todo aquele aparato militar cercando o palácio. Quer dizer, já não podíamos ir para o Palácio do Governo. Aí tomávamos outra direção e durante o dia todo ficamos pela cidade, rodando. Recife virou essa coisa sombria e continuou sombrio, porque o tempo todo éramos vigiados, cercados, os secretários se reuniam lá no palácio. Quando foi dada ordem de prisão ao governador, e ele foi levado para a ilha de Fernando Noronha, e as pessoas foram levadas, algumas delas, para o DOPS. Pernambuco já estava organizado nas ligas do Julião, né? E tinha outras ligas que não eram do Julião, né? O Gregório, por exemplo, era um participante ativo e mobilizou muita gente no dia do golpe. E o Gregório continuava a dizer, tinha gente, mas não tinha arma. Vi pela televisão o Gregório Bezerra sendo arrastado pela rua. Eles televisionaram isso em Pernambuco. E sendo arrastado pela rua e jogado numa praça, uma praça pequena, e puseram um cartaz junto: este é um comunista, que isto sirva de exemplo. O Gregório deu uma entrevista no jornal, acho que é Correio do Povo, jornal de Recife, onde perguntaram para ele por que não houve resistência em Pernambuco. Ele, bem preso já,
porque não há comunistas em Pernambuco. Isso saiu com uma manchete no jornal. No dia do golpe, eu estava com o Dias na casa do Renato Guimarães e o Dias telefonando para o dispositivo militar, os militares nossos. O Dias telefonava para o Teixeira bombardear era o chefe da Quarta Zanada, para bombardear o Palácio Guanabara, né? E o Teixeira respondeu, disse, não posso fazer isso. Isso vai jogar ainda mais o povo contra nós. Teve o bom senso. E era um sujeito politicamente muito lúcido. E ele sabia que estava errado aquilo, né? Quando se deu o golpe, a direção nacional da JOC se posicionou contra. Sim. Mas parcelas significativas da CNBB apoiaram o golpe, baseado numa visão infantil do anticomunismo e uma incompreensão muito profunda do que era a política internacional, né? O jogo de interesses que estavam por trás. Demorou muito para que setores majoritários da CNBB viessem a compreender o erro que tinham cometido. Mas para isso foi importante a presença mais ativa da JOC, que foi amadurecendo, e depois da pastoral operária, que nasce com o trabalho dos antigos militantes da JOC dentro das comunidades de base. A questão dos sindicatos atrelados ao Estado, através do imposto e da carta sindical, somado a uma política que se limitava a organizar a classe trabalhadora em torno das sedes dos sindicatos e de suas lideranças, está na raiz da incapacidade de resistência por parte desses trabalhadores. Uma vez escutei, eu garotão, o Martinelli falar, eu paro a ferrovia nesse país por telefone. Né? E pego o telefone também e ligo para o presidente, para o Jango, e falo, Jango, estamos fazendo isso. Era o estilão mesmo, né? Era o estilão, quer dizer, eles falavam com o Jango, o pessoal do antigo CGT falava com o presidente da República, né? A hora que quisesse, né? Pegava o telefone e ligava. Eram recebidos a hora que, entendeu? Era uma relação promíscua com o poder, né? Com o poder. Então, quer dizer, e as pessoas facilmente se enganavam de se achar também no poder, entendeu? Empoderado, né? E um distanciamento da base muito grande, né? Muito grande. Quer dizer, isso aí tá na essência da política populista, né? E quando era um movimento bastante amplo, era um movimento que mobilizava muita gente, que botava gente na rua, mas que não era organizado, né? Uma coisa é mobilizar, ter poder de mobilização, porque você tem a máquina, você tem aparato de estago na mão, entendeu? Então você consegue botar a massa na rua. Mas uma massa que não está organizada. Então na hora do pega para capar, né, foi um passeio. A gente abusou da greve, porque a greve ela tem que ser bem organizada com a participação do povo. Uma greve ferroviária você vai nas oficinas, discute e tudo mais. Você corre aos trens mostrando para o povo, olha, nós vamos entrar em greve por isso, porque o patrão não está negando e tudo mais. Esse trabalho não era mais feito. Então nós tínhamos, vamos dizer, não, Martinelli você para, não é o Martinelli que para a ferrovia. Quem para é a organização que o Martinelli tem, que confia no Martinelli. Então, vamos dizer, na ferrovia da Santos Jundiaí, nós tínhamos 14 subestações elétricas. Bom, 14 homens paravam a ferrovia. Por isso que eu disse, por telefone parava as ferrovias. Na Central do Brasil, com 47 mil homens, eu tinha os maquinistas. Então, era só os maquinistas parar, não tinha trem. Na Leopoldina, eu tinha os chefes de estações e os cabineiros. O CGT, Comando Geral dos Trabalhadores, lança a palavra de ordem de uma greve nacional. Apesar dos portuários, ferroviários e outros setores de empresas estatais darem início a uma paralisação, essa não teve a adesão das demais categorias, esvaziando-se rapidamente. Houve tentativa, né? Houve tentativa sim, mas não se conseguiu. Não se conseguiu, tanto a nível do movimento estudantil,
puxar greve nos colégios, nas escolas, como nas grandes fábricas de Osasco. Até o golpe, as greves sempre foram assim, baseadas nos piquetes, na força e na organização dos piquetes, né? E os trabalhadores, de certa forma, quer dizer, sempre esperavam que houvesse o piquete. Se houver piquete, eu não entro. Eu tenho a desculpa de não entrar, né? Agora, não tendo piquete, entra. Entra porque, claro, tem medo de perder represália, tem medo de perder emprego, tem um monte de coisa. E com o golpe e a repressão, ficou praticamente impossível organizar piquete. E a primeira coisa que fizeram, muito claro na minha cabeça, foi fechar os sindicatos, caçar as direções sindicais, ao mesmo tempo que caçavam também militares que se opunham ao golpe militar. Quanto aos sindicatos rurais, construídos à imagem e semelhança dos urbanos, do mesmo modo que estes foram incapazes de esboçar uma reação efetiva contra o golpe. Os movimentos camponeses estavam muito dependentes das estratégias partidárias. E como os partidos não reagiram ao golpe, então todo aquele movimento sindical, que era, digamos, a frente de massa do PTB, ela ficou descabeçada. Né? Bem, as ligas que poderiam reagir ao golpe, porque infantilmente o Francisco Julião ficava fazendo discursos inflamatórios, arrotando que tinha 500 mil homens organizados e que bastava dar armas que eles fariam a revolução, né? O que depois se revelou ser apenas uma falácia discursiva, mas isso chamou a atenção da repressão. Então, nos primeiros meses do golpe, todo o aparato repressivo militar se voltou contra as ligas camponesas. E eles foram lá para o Nordeste e fizeram terra arrasada. Começando pelo Julião, que foi um dos primeiros a ser preso, junto com o Miguel Arraes, com o Gregório Bezerra. Então, eles já de cara já prenderam os 3 principais líderes. E depois, os usineiros, que era também parte do golpe, se encarregaram de fazer a repressão in loco. Então, o próprio usineiro, com seus pistoleiros e com as polícias militares da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas, do Rio Grande do Norte, se encarregou de fazer a repressão. E é por isso que até hoje eu acredito que a Comissão da Verdade terá muita dificuldade para levantar os assassinatos, os torturados, né, e os perseguidos entre o movimento camponês do Nordeste. Porque aí não foi o Exército, aí foi. O Exército deu a cobertura legal, pode fazer que eu garanto. E aí os usineiros, com essa alteração na correlação de forças, aplicaram o golpe militar por sua própria força e mataram muita gente. Eu já ouvi depoimentos, eu não posso comprovar, de que houve usinas, inclusive, em que foram feitas valas e que foram enterrados camponeses na própria usina. O movimento camponês, que estava mais radicalizado que eram as ligas camponesas, ele não teve como reagir. Essas duas razões que, na minha opinião, eu acho que não houve uma reação dos camponeses. 2 de abril. Apesar de comunicado oficialmente sobre a permanência do presidente João Goulart em território nacional, o presidente do Congresso, o senador Auro de Moura Andrade, declara a vacância do executivo. Quando se configura o golpe militar, quer dizer, o presidente João Goulart, quer dizer, sai de Brasília, eu participei da sessão do Congresso Nacional, onde o então presidente do Senado Federal, Auro Moura Andrade, ele entra na sessão do Congresso com uma metralhadora debaixo do braço, com uma capa, um negócio assim, e cinicamente ele diz o seguinte: o presidente João Goulart deixou a capital da República, portanto deixou o poder, está declarado vaga a presidência da República. Declaro vaga a presidência da República. Eu, estudante, naquela época, já não era mais presidente da UNE, mas continuava embalado, fiz um protesto das galerias do Congresso. O Almino Afonso estava lá embaixo com o Roger Ferreira e com Plínio Arruda Sampaio, saíram correndo para que eu não fosse preso naquele momento. Quando o presidente João Goulart chegou a Porto Alegre, já em plena crise,
Houve uma reunião na residência do comandante do Terceiro Exército, que era o general Nadário Telles. Aliás, uma grande figura humana e de chefe militar. Estava o presidente João Goulart, 8 generais e eu. E a minha proposta foi o seguinte, que o presidente se retirasse para o interior do Rio Grande do Sul, mais precisamente para a região de São Borja, e que, naquele momento, nomeasse o general Nadário ministro do Exército, e eu aceitaria a nomeação de ministro da Justiça, e que nós iríamos tratar da resistência. A decisão final dessa reunião coube ao presidente, que decidiu que não houvesse resistência, porque considerava que seria um tributo de sangue demasiadamente grande que o povo brasileiro teria que pagar para restaurar os seus direitos. O Hélio, por exemplo, no livro dele, o Hélio Gaspar, eu já discuti com ele, que o Jango devia ter resistido. O Jango não tinha força para resistir. Ele depois justifica, não sei onde, que seria a guerra civil. E uma guerra civil em que haveria muito derramamento de sangue e que nós seríamos batidos, seríamos esmagados com a maior facilidade. Uma coluna de tanques e outros blindados desfila ao longo do eixo monumental de Brasília, rumo à Praça dos Três Poderes. Informado sobre esses acontecimentos e sobre o deslocamento da esquadra estadunidense, a Operação Brother Sam, rumo à costa brasileira, o presidente João Goulart retira-se para Montevidéu, 4 de abril, às 15h30. Se o presidente João Goulart decidisse resistir, decidisse contra-atacar, ele dispunha ainda de tropas, ele dispunha de elementos aqui no Rio para, inclusive, ocupar o Palácio Guanabara, onde estava o Lacerda conspirando, ele talvez tivesse ganho aquela parada, ou pelo menos estabelecido uma luta mais prolongada. Mas ele resolveu não resistir, foi uma decisão, a meu ver, até acertada, porque evitou derramamento de sangue. E hoje, depois dessas informações liberadas lá do americano, a gente está vendo o envolvimento que, inclusive, tinha o governo americano no golpe militar que estava se processando no Brasil. Hello? Oh, Mr. President, this is George Ball. Yes, George. Tom Mann is on with me. Hi, Tom. A quick rundown of the situation in Brazil. We had a meeting this morning with Bob McSparran, Max Taylor, and General O'Mara, who's come up overnight. And we decided on the basis of the information that had come in this morning, go ahead and start a naval task force out, but with no commitment, so that it'll be steaming down in that direction. It couldn't get into the area before April 10th, and in the meantime we can watch the developments and see whether it should go on or not. But it could be done in a way that doesn't create any kind of public stir. The second thing is I've located some Navy tankers in Aruba
And the big thing that they're going to need if they have a successful revolt down there at some point probably is some gasoline, both for motor vehicles and for the aviation. The tankers are going to be loaded, but again, they can't be down there till around April the 8th to the 13th. But this is a precautionary move that we're taking. Third is they're getting together a shipment of ammunition, but this will have to wait before we start moving it, because it'll probably have to be moved by plane, and that can only be done after the situation is verified, and we clearly decided to make a commitment in the situation. Now, what is actually happening on the field is very confused. We just had a teletype conversation with Link Gordon in Rio. It seems clear that the state just north of Rio, which is Minas Gerais, is in revolt. Both the Army and the civilian authorities of the state seem to be acting together, and the Army has apparently moved in and blocked the road from Rio so that the First Army in Rio couldn't move up and stop the revolt. We're waiting for some clarification of the situation in Sao Paulo, which is the key to the matter. There's apparently been no movement in Sao Paulo, but there's some expected at almost any moment, and we should know within the next few hours what's happening. The hope there would be that the Second Army would move and block the road from Rio down and isolate Rio. And in the meantime, they have drafted an impeachment in congressional circles of Goulart, but there's been no action taken on it, but they've listed all the offenses against the Constitution, which they allege. And there's a lot of dickering around to see what could be done, presumably, in the way of forming some kind of a rump civilian government, which would have a claim to legitimacy. The anti-Goulart governors are apparently going to meet Wednesday, and on the basis of the information that Gordon has, there's a significant number of the governors who are prepared to move against Goulart, about 9 of them altogether, which is a very impressive number. How many do they have? Total number of states there is about, how many altogether? 19. 20? No, 21, they tell me. Yeah. But these are the big ones. These are the important states, which is now, we have instructed Gordon not to take any more contact with the Brazilians till we see how the situation develops. I think there has to be some more movement in Sao Paulo to make sure that this thing is going to move, and we don't want to get ourselves committed before we know how the thing is going to come out. He feels that on the basis of the momentum that's been started so far, it could wait for 12 hours before anything has to be, or overnight, before we have to take any decision on whether we should or shouldn't move. And I think that we can see the developments and then make a judgment on it. I gather you're planning on coming back to Washington tonight. Yeah, I'll be in there about 8:30. Well, we may have another meeting this afternoon with McNamara, but in any event, we'll be changing this situation. But I did want you to know the situation. I think we ought to take every step that we can, be prepared to do everything that we need to do, just as we were in Panama, if that is at all feasible. Right. Thanks. We're canvassing all the possibilities to make sure we're not... I'd put everybody that had any imagination or ingenuity in the Gordon's outfit, or McCone's, or Yaw's, or McNamara's, and we just can't take this one, and I'd get right on top of it and stick my neck out a little. Right, how we doing?
empossado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Defenderei e cumprirei com honra e lealdade a Constituição do Brasil. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Meu procedimento será o de um chefe de Estado sem tergiversações. No processo para a eleição do brasileiro, a quem entregarei o cargo a 31 de janeiro de 1976. E em 64, é isso? Eu tinha 10 anos.